E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Se liga no PDF sobre questões de Vargas. Eu já estou aqui com a minha folhinha sobre questões. Nós faremos duas questões hoje. Se eu não me engano, uma que caiu em 2016 e uma que caiu em 2015. Porque eu estou fazendo isso porque você não conhecia o canal, você está chegando agora, caindo de paraquedas. Nesses últimos dias nós estamos provando, né? Nós estamos mostrando como que Vargas caiu em todos os Enems de 2012 a 2017. Se bobear, caiu antes, mas é que eu fiz o levantamento até 2012, né? E não é só uma questão, às vezes cai duas, às vezes cai três, né? E a gente está vendo aqui como resolver essas questões de Vargas. Pode ser que não caia no Enem próximo que você for fazer? Pode ser, mas a tendência é que caia, tá? Que seja cobrado. O PDF sobre isso está aqui na descrição, tá? Tem que te dar esses recadinhos importantes antes. O PDF está aqui na descrição para você baixar ele e resolver. E a gente vai respondendo aqui durante as semanas até acabar. Depois a gente pode fazer isso com a República Populista ou com outras áreas. Eu estou gostando muito de fazer esse tipo de vídeo. Já convido vocês a me seguirem nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Eu estou mais presente no Twitter atualmente, né, conversando bastante com o pessoal lá, né, expondo as minhas opiniões lá, eu falo um monte de coisa. E também se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela curtida para ajudar o canal sempre a crescer. Isso aí não tem custo nenhum, na verdade eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso para o canal. E também lembrando uma coisa importante, que nós temos aqui o link do Apoia-se para se tornarem apoiadores do canal, que nós estamos aí tentando levantar um fundo aí para a gente continuar a ficar cada vez mais por conta aqui. Eu não quero enrolar mais do que eu já estou enrolando. Peguem aí o seu PDF ou acompanhem aqui, né, que eu já estou com a questão aí, questão de 2016 sobre Vargas. Vou começar a ler aqui para vocês. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. O Brasil parou de negar, começou a negar vistos aos judeus para entrarem no Brasil. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita. Não pode ter visto para judeu. Semita, nesse caso, seriam os judeus, tá? Inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Por que aconteceu isso no Brasil, né, gente? Olha só. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas. Eles continuaram vindo ilegalmente, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Então vamos lá, só para explicar. Eles foram negados, né, a partir de 1935. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e os judeus foram meio que proibidos de entrar no Brasil, eles vinham ilegalmente. Tinham aqueles que recebiam extradição por atividades políticas. Extradição é como se o governo brasileiro, nesse caso, pegasse, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma atividade política e entrega para o país da onde ele veio. Falou assim, ele é preso seu, prende ele, tá, nesse caso, e leva para lá. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o quê? Por que o Brasil teve essa política de imigração restrita, né, que não deixava os judeus entrarem com tanta facilidade no Brasil? Por quê? Alternativa A. Receio do controle sionista sobre a economia nacional. Deixa eu só explicar. O sionismo significa nacionalismo judeu. Tá? São aqueles judeus que atualmente, né, tem gente que fala que não, mas na atualidade, vou falar de uma maneira bem simples aqui, eles querem a continuação, ali, o fortalecimento do Estado de Israel. Sionismo, então, é nacionalismo judeu. Semita é o judeu, sionista é o nacionalismo judeu, tá? Então tá falando que o Brasil está com medo desses nacionalistas judeus fazerem alguma coisa aqui no Brasil, na economia, né? B. Reservas de postos de trabalho para a mão de obra local. Os judeus não podem vir porque a mão de obra local, o trabalho é só para os brasileiros. Inclusive tem muita gente que se acha nessa condição hoje, que vê o Brasil passando por um negócio muito próximo. A Europa também, né, com as políticas de imigração, dizendo que não, o trabalho aqui é nosso, né? Olha só o que aconteceu, aquele massacre, né, de brasileiros lá em Roraima, né, contra os venezuelanos. O trabalho é nosso, não vem para cá não, né? Essas coisas todas. É triste, tá? Na minha opinião, se vocês quiserem que eu dê minha opinião, é triste. É triste pensar assim. C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. O clero não quer judeus no Brasil. D.
apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Quer dizer que o Getúlio Vargas, que era o governante da época, preferia ter ligação com os árabes e não com os judeus. E simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Essa tá fácil, hein? Para pensar, pausa o vídeo e eu respondo. Gente, alternativa E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Ó, em 1935, o Brasil está começando o governo constitucional do Vargas. E eu já falei isso em vídeo também, eu lembro que eu deixo aqui no card a aula sobre Vargas nossa aqui, que está bem completa, são duas, né? O que acontece? São duas inteiras, tá? Que eu fiz duas, uma que está monetizada e uma não. O que acontece? O Getúlio Vargas, em 1935, ele gostou muito das ideias fascistas de Benito Mussolini e de Adolf Hitler, né? Ele gostou muito, ele usou inclusive a ideia de se criar uma ditadura nazi-fascista para se manter no poder, porque de 1935, o governo dele iria de 1935 a 1938. E a partir de 1938 ele não poderia se candidatar, porque não existia reeleição no Brasil. Então ele aderiu aos ideais fascistas. Ele estava ligado, ideologicamente alinhado aos governos totalitários da Itália, né, que seria Benito Mussolini, e de Adolf Hitler na Alemanha. Certo? Ele gostava disso. Tá certo que na Segunda Guerra Mundial ele entra do lado dos Estados Unidos. É importante colocar isso, né? Por quê? Porque aí a gente vai entrar num outro negócio que a gente chama de política da boa vizinhança. Os Estados Unidos ele oferece dinheiro emprestado para o Brasil, inclusive para construir a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí o Vargas entra na guerra contra Hitler e contra Mussolini. Mas aí ele prefere na Segunda Guerra, né, já em 43, tá? 43 para 44 ele prefere valorizar a questão econômica que os Estados Unidos oferecem do que a questão ideológica do alinhamento a Hitler e Mussolini. Mas nesse período que o texto está falando, o Vargas ele está contra os judeus, porque os judeus já são aqueles considerados povos sem pátria naquele período, que eram perseguidos principalmente por Hitler. Hitler perseguia os judeus porque falava, esse povo não tem pátria, e aqui no meu país só pode alemão, né, porque a gente tem que construir, né, o que é esse terceiro Reich, esse terceiro Império Alemão, e quem não for alemão não participa. Então Vargas, como ele está ligado nesse período, a partir de 1935, aos ideais do Hitler, ele dificulta a vinda dos judeus para o Brasil. É só isso. Deu para entender, gente? Tranquilo, né? Eu gosto muito de fazer essa questão. Então vamos partir para o quê? A próxima. A próxima questão foi de 2016 também, se eu não me engano. Então eu falei que ia fazer duas de 15. Essa também é de 2016, que foi um ano que caiu muito Vargas. E é naquele ano que a gente teve duas aplicações de prova, porque a gente teve as ocupações nas escolas, né, em protesto, né, por conta da PEC do teto, vocês lembram disso? Da PEC dos gastos, né? Então, essa questão foi colocada na segunda. A primeira eu não sei, mas essa aqui foi cobrada na segunda aplicação. E é uma questão com música. Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, né? Eu não vou cantar, infelizmente. Eu vou guardar vou dar o prazer de cantar para vocês aqui, vocês vão ter esse meu prazer em outro vídeo, talvez aí que eu esteja programando sobre músicas, tá? Eu não vou cantar por uma questão de direitos autorais, mas fiquem tranquilos que um dia vocês ainda vão me ver cantando, tocando contrabaixo, alguma coisa assim. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor é terra de nosso Senhor. Brasil pra mim, pra mim, pra mim. É estranho você pegar uma música e começar a falar, mas é que eu fico com ela no ritmo. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil pra mim, deixa cantar de novo o trovador. A merencória luz da lua, toda canção do meu amor. Quero ver a Sá dona caminhando, pelos salões arrastando, o seu vestido rendado, Brasil pra mim, pra mim, pra mim. Aquarela do Brasil, feita em 1939, um fragmento, não é a música inteira, a composição de Ari Barroso. Então é uma música que fala, o Brasil maravilhoso, aquela coisa toda, e a questão quer dizer, muito usual no Estado Novo é o período da ditadura do Vargas, vocês já sabem. A composição de Ari Barroso é um exemplo típico do quê? De alternativa A,
música de sátira, está satirizando o Brasil. Essa questão poderia entrar muito bem, inclusive, não sei se vocês acham, na prova de linguagens. Eu acho que ela foi de história, mas ela poderia entrar na de linguagem. B, samba exaltação, está exaltando a pátria. C, hino revolucionário, uma marcha revolucionária. D, propaganda eleitoral. E E, marchinha de protesto. Para pensar e eu falo a alternativa correta para vocês. Já pausou o vídeo aí, deixa eu ver meu tempo ali. Alternativa B, samba exaltação. Não tem outra. Estão exaltando o Brasil. Olha só, Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. O Brasil, para mim, está falando das coisas bonitas, né, que o Brasil tem da cultura brasileira. No Estado Novo existia uma tentativa de exaltação ao Brasil. Não critique o Brasil. Estado Novo é uma ditadura. Você lembra? Quem está atuando nisso aqui é o DIP, é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que promove censura a tudo que é contra Vargas, né? Eles censuram tudo que for de oposição a Vargas e exalta o Brasil, exalta Getúlio Vargas, é o culto ao ditador. A gente já falou de questões aqui nos outros vídeos, que o Brasil tinha isso, que o Brasil aprendeu inclusive isso com a Alemanha do Goebbels, né, do ministro da propaganda do Hitler, exaltar a sua pátria. Então, ó, não dá para ser marchinha de protesto, era proibido protestar naquele período. Propaganda eleitoral, alguém pode até ter pensado, naquele período, né, poderia ser uma propaganda, mas eleitoral do quê? Se já é uma ditadura com governo estabelecido. Tá? Então, se alguém colocou essa, caiu numa pegadinha. E no revolucionário, revolucionário denota o protesto. Não, não tem revolução. O Partido Comunista Brasileiro, nesse período, foi colocado na ilegalidade. Era proibido ser comunista, era proibido protestar. Né? E a alternativa... Cadê? Perdi aqui. A música de sátira não está satirizando nada, está exaltando o que o Brasil tem para mostrar o quanto que o governo Vargas é um governo que traz felicidade para o Brasil. Bom, tá aí, tá entregue esse vídeo, tá entregue aí, não deixe, se você está chegando agora, pega o PDF lá, baixa para a gente ir fazendo aos poucos aí, duas em duas questões, acho que esse aqui deve ser o terceiro ou quarto vídeo já, né? Vou ficando por aqui, gente, um enorme beijo a todos vocês. Fui!